Fala pessoal, bem-vindo ao Apito Final 12. Esse canal foi criado sobre informações, curiosidades sobre futebol e também sobre outras notícias. Então bora pro vídeo. Então, hoje eu vou falar sobre o Messi que ficou irritado de ser substituído pelo Pochettino. Vou falar sobre o Vinícius Júnior dando show no Real Madrid e também o Thiago Silva também jogando muito bem contra o Chelsea. No futebol brasileiro, eu vou falar sobre os jogos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu do Grêmio, gol marcado pelo Borja. Vou falar sobre o São Paulo que venceu e o Corinthians que tropeçou em casa. E também, por último, vou falar sobre uma confusão que aconteceu entre o jogo entre o Vasco da Gama e o Cruzeiro. Então bora pro vídeo, solta a vinheta. Sobre o futebol europeu, começando pelo PSG, jogou contra o Lyon, venceu por 2-1 no finalzinho do jogo. Um gol foi marcado pelo Neymar, o outro marcado pelo Icardi no finalzinho do jogo, e o gol do Lyon foi marcado pelo Paquetá. Mas o jogo em si, a polêmica em si do jogo foi do Messi sendo tirado, porque tirou o Messi em si do jogo. Será que rachou o elenco? Será que o elenco está rachado? Será que Vou botar a imagem para vocês verem. O Messi saiu do campo em si do jogo. Ele deu uma justificativa porque tinha falado que foi uma preparação para não poupar o jogador, para não ter lesão no futuro. Ele deu na coletiva, mas eu achei meio estranho a saída do Messi e colocar o Hakimi, o lateral. Achei muito estranho que o técnico do PSG fez, mas um treinador muito ruim. Eu acho que eu não gosto do estilo dele. Eu pensei que ele ia dar certo no PSG, pelo elenco que ele tem, pelo que ele fez no Tottenham, fez um bom trabalho no Tottenham, chegou até vice-campeão da Champions League, mas tá provando que não é um bom treinador, né? Tira o Messi, o melhor jogador do mundo, o cara tira ele, parece que deu uma rachadinha no elenco, mas vamos ver o que espera, né? Vamos ver o que espera. Se ele sair, eu acho que o Zidane deveria assumir, mas eu acho que isso não vai acontecer, porque o PSG manda muito treinador embora, manda muito treinador embora. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar sobre outros jogos europeus, começando pelo Real Madrid. Falar sobre o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior ontem pelo Real Madrid fez o gol, deu um gol pro empate e deu o passe para a vitória. O Benzema fez o gol, né? O Vinícius Júnior nessa temporada está fazendo a melhor fase da temporada dele no Real Madrid. Ano passado, na temporada, ele fez 6 gols na temporada toda. Esse ano, em 5 jogos, ele fez 5 gols. Então, está vivendo uma boa fase o Vinícius Júnior. Fez o gol do empate e deu o passo para a vitória. Venceu ontem o Valência, fora de casa, um jogo bem complicado. Venceu nos minutos finais. O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol e conseguiu uma boa vitória. O Real Madrid, com um mínimo jogada do gol, o Vinícius Júnior, jogando muito bem. Conseguiu estar destruindo no Real Madrid, vindo uma boa fase. E o Benzema também, jogando muito bem. Vamos falar sobre outro jogo, foi entre Chelsea. O Tottenham venceu por 3-0. Vamos lá. Falar sobre o Chelsea jogou contra o Tottenham e ganhou por 3-0. O destaque do jogo para mim foi o Thiago Silva, jogou muito bem. Fez um gol no jogo ainda, fez o primeiro gol do Chelsea, abriu o placar. Um gol do Kanté e o outro gol do Ruttmann no finalzinho do jogo. O Thiago Silva jogando muito bem, conseguiu fazer o primeiro gol dele no Chelsea. Marcou as linhas, o Chelsea segurou muito o jogo, conseguiu jogar muito bem. Chelsea, o atual campeão da Champions League, jogando muito bem na Premier League. Então, o destaque do jogo para mim foi o Thiago Silva jogando muito bem e também o Chelsea segurando esse jogo muito bem. Vamos agora para o Campeonato Brasileiro, falar sobre os jogos do Campeonato Brasileiro. Falar sobre o Campeonato Brasileiro, começando pelos jogos de sábado. Vamos lá pelos jogos de sábado. Ceará empatou em casa contra o Santos 0-0. O destaque desse jogo foi um pênalti que o Marinho perdeu no comecinho do jogo, perdeu o pênalti. O outro jogo também foi entre Chapecoense e Palmeiras. O Palmeiras venceu a Chapecoense por 2-0. Teve outro jogo também no sábado, foi entre Atlético Mineiro jogando em casa contra o Sport, venceu por 3-0. O destaque do jogo foi o Guilherme Arana jogando muito bem essa partida. Outro jogo foi entre Bahia jogando em casa contra o Red Bull Bragantino, empatou 1-1. E o último jogo no sábado foi entre Atlético Paranaense contra a Juventude, e o Atlético Paranaense venceu por 2-1.
Vamos lá para os jogos de domingo. Falar sobre os jogos do domingo do Campeonato Brasileiro. Começando pelo jogo das 11 horas, foi entre Internacional e Fortaleza. O Internacional venceu o Fortaleza no minuto final do seu jogo, com um passe de Yuri Alberto para Edenilson abrir o placar. Uma vitória muito importante para o Internacional contra o Fortaleza. Sobre o São Paulo venceu o Atlético Goianiense em casa, com um gol marcado pelo Rigoni e Luciano, e teve a estreia do KL. São Paulo no primeiro tempo conseguiu jogar bem, nos 15 minutos. Aí o Atlético Goianiense conseguiu impor mais o jogo depois que tomou o gol. E no finalzinho do jogo, finalzinho do primeiro tempo, o São Paulo conseguiu impor mais o jogo. No segundo tempo, o São Paulo de novo jogou de novo bem no segundo tempo. Fez o 2-0 com o Luciano, como eu disse no começo do vídeo. Depois o Atlético Paranaense foi para cima e conseguiu o gol para fazer os 2-1. O São Paulo vai sair da zona de rebaixamento, sai da zona perigosa, agora dá uma avançada. Então o São Paulo se escapando bastante da zona de rebaixamento e já pega o G6, né? Já mira o G6 do São Paulo. Teve a estreia do KL ontem. O KL jogou ontem, minutinhos finais. Teve sua estreia ontem pelo São Paulo. Vamos para o próximo jogo. Vamos falar sobre o Corinthians, que jogou também, e também sobre o Flamengo. Vamos lá para os próximos jogos. Vou falar sobre o Corinthians. O Corinthians empatou em casa. O Corinthians não vive um bom momento em casa. Em 10 jogos, tem 2 vitórias em casa. Teve a estreia do Willian ontem. O Willian jogou ontem, começou a estreia do Corinthians. E o Corinthians empatou. O América Mineiro abriu o placar. Um gol do Juliano, empatou pelo Corinthians. Foi o primeiro gol dele, a sua vinda do Corinthians. O Corinthians conseguiu jogar bem no primeiro tempo muito bom. No segundo tempo, o Corinthians não conseguiu envolver o time em si, né? Não conseguiu jogar muito bem. O América teve até a chance de virar o jogo no segundo tempo. Então, um empate muito amargo para o Corinthians, que vem com 3 empates seguidos, né? Empatou em casa contra o Juventude, empatou fora de casa contra o Atlético Goianiense e empatou de novo agora contra a América Mineiro. São 3 times que estavam na zona de rebaixamento, 3 vitórias que o Corinthians podia vencer e classificar lá para cima, lá para Libertadores da América, né? A fase de Libertadores da América, tentar pensar em Libertadores, classificação. Então o Corinthians 3 jogos que não conseguiu vencer, e o Silvinho está muito pressionado pela torcida, pelo dirigente do Corinthians, e agora que o Mano Menezes está livre no mercado, o Mano Menezes foi demitido ontem pelo time do Catar, está sendo muito pressionado o Silvinho. E o próximo jogo do Corinthians é um clássico, é um jogo difícil, então vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar sobre o Flamengo e Grêmio. Ontem a gente enfrentava no Campeonato Brasileiro. O Grêmio venceu por 1-0, um jogo muito confuso. O Flamengo não conseguiu jogar bem ontem, não conseguiu jogar bem. Vamos falar sobre o jogo em si. O Flamengo teve os primeiros 15 minutos, até os 10 minutos começou a criar. O Grêmio gostou do jogo, começou a ver que o Flamengo não estava não criando muita chance, não teve muita chance, mas criava, mas não aquela chance toda. O Grêmio começou a gostar do jogo, foi para cima do Flamengo, mas não foi aquela chance toda, né? No finalzinho do jogo, finalzinho do primeiro tempo, o Borja fez o gol no Grêmio, abrindo um placar. E deu uma confusão toda. O Gabigol ficou irritado porque provocou, mas quando o Gabigol provoca os outros, ele de boa, né? Quando os outros provocam ele fica irritado. Mas tem que saber educar, né, Gabigol? É futebol, né? Tem que saber isso, né? Mas beleza. No segundo tempo, o Flamengo mostrou essa postura. Teve a estreia dos jogadores do Flamengo. O Kent entrou, teve o Michael saiu, o Bruno Henrique voltou, o Everton Ribeiro saiu. Então o Flamengo tentou ir para cima, mas não conseguiu criar muitas chances. O Grêmio, ainda no finalzinho do jogo, teve um pênalti marcado. O Borja desperdiçou o pênalti. E foi uma vitória importante para o Grêmio, que está na zona de rebaixamento. Com essa vitória também consegue dar um respiro na zona de rebaixamento. E o Flamengo também distancia, né, do líder do campeonato, do Atlético Mineiro. Então uma vitória que não foi importante para o Flamengo. É uma vitória que o Flamengo não conseguiu jogar bem. E o Grêmio conseguiu quebrar o tabu em cima do Flamengo. E consegue dar um alívio na zona de rebaixamento. Daqui a pouco, mais no jogo, eu acho, na minha opinião, mais no jogo, eu acho que o Grêmio consegue sair da zona de rebaixamento.
E o Flamengo se prepara agora para pegar a Libertadores da América, pega o Barcelona do Equador nessa quarta-feira. Então, vamos falar sobre outra notícia bizarra que aconteceu ontem entre o jogo do Vasco da Gama e também Cruzeiro. Vamos lá. Vamos falar sobre a confusão ontem do jogo entre Cruzeiro e Vasco da Gama, o jogo no São Januário. Vamos começar o jogo. O Vasco está ganhando de 1-0 no jogo em si. No finalzinho do jogo, o Vasco fez o segundo gol, mas o gol foi anulado porque a bola tinha tocado na mão do jogador. E a Globo não se percebeu que o jogo tinha anulado, porque o bandeirinha tinha marcado o lance, né? E a Globo não se percebeu, o diretor de imagem não percebeu isso e tinha marcado 2-0. E bem no finalzinho mesmo, foi 1 minuto depois o Cruzeiro fez o 2-1, mas na verdade foi o gol de empate, né? E aí o jogador do Cruzeiro comemorando assim, e os pessoal da reportagem lá mesmo que tava falando, vamos pra frente que dá tempo de empatar. Mas o repórter, o narrador, tava na cabine da transmissão, não tava no estádio, assim, tava na cabine, né? Ele não percebeu isso, então foi um erro bem grave que aconteceu ontem. E o repórter no campo falando, tentando avisar, ele avisou que o jogo foi 1-1, o gol do Vasco não valeu. Então foi bem engraçado, porque muitas pessoas que trabalhavam, viu o jogo na TV narrando pela emissora, achavam que o jogo foi 2-1, mas na verdade foi 1-1. Foi uma confusão que aconteceu na transmissão, então foi o erro da direção, né, que transmite lá também, e o erro do repórter, na minha visão. Então foi uma atrapalhada. Mas eu acho que a primeira vez que eu vejo isso acontecer, eu acho que talvez que corrija isso, né? Que corrija isso para não acontecer mais, né? Mas foi bem engraçado, foi. Essas são as notícias de hoje. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Deixa o seu like que ajuda pra caramba. Se você deixando um like, o YouTube vai saber que você gostou do vídeo e vai recomendar para outras pessoas. E comenta aqui embaixo também. Então valeu, até a próxima.